Fala, gente, iniciando aqui mais um programa, mais um Fala Aí. Um programa que tem a proposta de discutir e abordar temas que às vezes são polêmicos e trazer opiniões diferentes sobre determinados temas do mundo que envolvem o mundo do cristianismo. Então a gente vai falar sobre alguns temas, vamos abordar alguns assuntos bem legais. E aí eu tenho sempre tentado trazer pessoas importantes assim da região, principalmente aqui na região onde a gente está inserido, para opinar, para trazer a sua versão ou a sua perspectiva sobre esse determinado assunto. E eu recebo hoje o cara aqui, que o cara é ministro de louvor, o cara é pastor do Ministério Life Peace, bonitão, saradão. Muita gente conhece ele por Ederson Gasparini. Os mais chegados chamam simplesmente de Éder. Tudo bem, pastor? Tudo certo, Gil. E aí, meu irmão? Cara, uma alegria poder estar aqui com você, trocar essa ideia aí sobre a palavra do Senhor, o reino, né? É massa, cara. Vamos ver o que Deus vai fazer aí, como é que vai fluir, vai ser demais. É isso aí mesmo. Como a gente já falou aqui nos bastidores, deixa fluir, deixa acontecer. Pastor, fala um pouquinho. Eu queria que a gente iniciasse esse bate-papo aqui, tu falando um pouquinho da Life Peace. Porque é um ministério que está em expansão, em ascensão, principalmente nesse momento, agora com o prédio novo, né? Sim. Fala um pouquinho de como que é a igreja, qual que é a visão, porque eu percebo que vocês têm muitos jovens lá. O último culto que eu fui lá era, muito, muito jovem, me chamou a atenção isso. E porque é uma coisa muito legal, difícil até de se ver hoje nas igrejas, uma concentração tão grande de jovens. Então, explica para o pessoal que está nos assistindo, que está nos vendo aí. Sim, a Life Peace, nós estamos indo para os nossos 10 anos de ministério ali. E, cara, uma das coisas assim, principais do ministério é a gente não tem receio ou medo de falar de assuntos polêmicos. Assim como tu iniciou aí a fala, né, a conversa, nós não temos medo, receio de falar. Nós preferimos assumir isso, sabe, do que ficar engessado. Nós temos assim uma linha de eu prefiro errar tentando acertar do que errar segurando algo. Então a gente arrisca e vai para cima mesmo. Essa questão dos jovens é desafiador e a gente realmente recebe muitos jovens. Uma das coisas que os jovens chegam lá, eu percebo aqui que a gente tem muita liberdade, é muito livre. Daí eu sempre falo para eles, cara, o fato de a gente ter luz, fumaça e pula e dança e festa disso e festa daquilo, isso não significa liberdade. A liberdade é mais profunda que isso, mais profunda que isso, né? Então a gente recebe uma galera jovem, somos um ministério que a gente coloca o pé no acelerador mesmo, sabe? A gente assume essa questão do chamado e vem os avanços, né, cara? A gente agora mudou de prédio, a gente está muito feliz. Parabéns, porque o prédio é muito bonito e grande, né? Sim, gigante. A gente estava com um problema de estruturação para receber as pessoas dentro do auditório, era pequeno, nós estávamos fazendo 2 cultos por domingo para poder atender a demanda, né? E, cara, os departamentos não tinham salas, enfim. Agora a gente está numa estrutura bem bacana mesmo, a gente consegue desenvolver muito melhor o trabalho. A gente está numa reforma gigantesca lá e dá umas dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça que vale a pena. Vai ter um fruto logo ali, né? Sim. Desculpa, termina. Assim, eu fiquei curioso aqui, porque como é que foi a tua conversão? Minha conversão. Ou tu nasceu no lar cristão e foi... Ou não conhecia, não tinha qualquer conexão, e aí se converteu em algum momento. E aí, linkado a isso, em que momento tu entendeu que tu tinha o chamado para ser pastor? Massa. Então, assim, a minha conversão. Minha avó já era cristã, quando eu nasci, minha avó já era cristã, meus pais não, né? Depois ali eu tinha uns 6, 7 anos, a minha mãe se converteu, né? Em uma das cruzadas evangelísticas em Sapiranga. Cara, Sapiranga viveu um período de avivamento extraordinário, assim. A questão de culto evangelístico nas tendas e tal, muitas pessoas sendo curadas, milagres acontecendo. Minha mãe se converteu
nesse mover de Deus ali. Então fui para a igreja com 7 anos e meio ali para 8, eu fui batizado com o Espírito Santo em uma conferência infantil lá da igreja onde eu participava. E, cara, fui desenvolvendo, fui crescendo, só que o meu pai tinha muito sonho de me ver jogar futebol. E naquela época, todo mundo sabe, o futebol era do inimigo, era do diabo, é uma série de questões que a gente não precisa... Não, mas é bom falar, é bom tocar nesse assunto, porque de fato era, né? Sim, cara, demonizado. Meu pai ficava muito pirata. Ficava muito indignado com o fato de eu não poder participar, por exemplo, do coral infantil e participar das atividades e dos adolescentes se eu jogasse futebol. E ele se indignou e até por isso foi uma resistência para ele, até ele se converter em algumas questões assim de regras e tal. Mas eu comecei a jogar futebol, comecei a disputar gauchão e tal, e acabei tendo que me afastar das atividades da igreja ali. Foi até meus 13 anos, assim, né? Até o dia em que a gente se mudou a gente foi morar na frente da casa do pastor da minha mãe, né? E a gente sempre foi muito amigo, a nossa família, amigo da família dele e tal. E ele pediu para a filha dele me convidar para a escola dominical, domingo de manhã. Eu tava lá bem de boa na minha casa e ela chegou, apertou o interfone e me convidou para ir para a escola. Daí, e ela, hoje é minha esposa. Tu vê? Oh, cara, eu sempre brinco com ela, eu falo assim, ó, se cumpriu. A alma para Jesus e o... e o corpo para ela. Muito bom. Sim. Para você que tá... Para você que está assistindo aqui, que não, talvez está meio desesperançado em conseguir alguém, olha só, cara, o pastor é testemunha viva do ditado que diz a alma para Jesus e o corpo para mim. Se cumpriu. Mas então, cara, ela foi e me convidou para participar daquela escola dominical. E, cara, ali Deus tocou em mim. Era uma das coisas que eu achava que eu nunca ia conseguir largar, que era o futebol mesmo. Porque eu sempre amei muito o esporte, e amo o esporte. O pessoal que me conhece sabe disso. Então, cara, foi divino mesmo, foi de Deus. Me senti, me achei, Deus me encontrou de novo ali. E as coisas foram acontecendo. Eu nunca fui um cara assim de mergulhar raso, entendeu? Se eu tô... Eu tenho que dar o meu melhor, eu vou mergulhar com tudo, eu vou ir com tudo. Então eu fui para a igreja, cara, me envolvi, comecei a estudar a palavra, comecei a buscar Deus de verdade. Isso com 13 anos. Com 13 anos de idade. Cara, botei para derreter, assim, sabe? Então passei por vários momentos de desafios, e depois o pastor Ayrton, hoje que é pastor das células dentro do Ministério Life Peace, ele já tinha a banda Leão de Judá, me convidou para participar da banda, né? Nesse período ali eu já tinha uns 16, 17 anos. E ali Deus começou a mover as coisas. Claro que eu já carregava promessas dos meus professores lá da escola dominical, falando, ó, eu vejo você, falando para muita gente, eu vejo você como um pastor. E hoje, cara, eu sempre digo isso, eu sou a realização daquilo que um dia eu sonhei. Eu sempre soube o que eu quis, estava dentro de mim. Quando eu comecei a me mover e buscar o Senhor, isso começou a ficar muito claro dentro de mim, eu sabia o que eu queria e a minha vida foi trabalhar para que isso tudo se cumprisse. Porque eu acredito nisso, Gil. Eu acredito assim, ó, de Deus vem a promessa, a vontade de Deus, o propósito de Deus, o desejo de Deus, isso tudo está pronto, entendeu? Agora, eu preciso fazer a minha parte para que se cumpra. Para acontecer. A maior prova de fé não é aquela que eu espero Deus materializar aquilo que eu espero. É eu caminhar na direção daquilo que Ele me falou e ver acontecer, sabe? Perfeito, perfeito. Até porque na Bíblia a gente vê em vários momentos, né? Deus pedindo para a pessoa se posicionar, se põe de pé, se coloca. Então existe uma ação necessária a ser feita por nós. Claro, né? Então, claro. assim, para viabilizar aquilo que é o chamado. Cara, legal, cara. E aí, tipo, começou a perceber e em que momento tu entendeu? Tipo, não tem volta, meu futuro é ser pastor e tal. Sim. Tu aceitou isso de uma maneira fácil ou foi resistente? Porque, assim, tu era novo, né, cara? Tu, com 13 anos começou a ter essas experiências com Deus. E aí, 16 anos, começou a crescer na questão ministerial. E aí, em algum momento, Deus diz, não tem mais volta, cara. E aí, tu aceitou, tipo, não.
Seja o que Deus quiser, seja o que tu quiseres, né? Falando com Deus. Sim. Ou tipo assim, não, eu não quero, é muita incomodação. Porque o pastor tem isso, né, cara? E o pastor tem isso, né? A gente vê... E um ponto que eu queria voltar ali, você falou em determinação, em ser uma pessoa focada, em mergulhar de cabeça, que é talvez um dos problemas dessa geração, né? Eu digo talvez, assim, porque não dá para jogar todo mundo no mesmo saco e dizer que todo mundo tem problema, mas assim, é muito fácil essa geração não conseguir se identificar e se determinar para alguma coisa. Justamente porque hoje a internet viabiliza, por exemplo, de eu ver um jogador de futebol em ascensão, um Neymar da vida, ganhando muito e muito dinheiro, e eu deixo, inclusive, de querer jogar porque eu gosto de jogar. Eu quero jogar porque eu quero ter o que o Neymar tem. Então, assim, o foco muda totalmente. E aí, daqui a pouco, eu vejo um youtuber, um influencer, eu digo, não, eu não quero ser jogador, eu quero ser influencer. Ah, não, mas eu quero ser youtuber. Ah, não, mas eu quero ser gamer. Sim. Entende? Parece que ficou muito escancarado as opções, assim, que fez com que essa geração agora tenha talvez uma certa dificuldade de focar. Tu não consegue? Sim, não, isso acelerou a comunicação, realmente as opções aumentaram e acabou ficando difícil. Eu particularmente, dentro disso, cara, quando eu comecei a mergulhar, ministerialmente, para mim ficou muito claro, muito rápido. Tanto que quando eu tinha ali essa idade que nós estávamos comentando de 13 a 16, 17 anos, cara, fazia propósito de subir para o monte, ia para o monte, ficava lá 15 dias subindo para o monte direto, saía da escola, né, o ensino médio ali, para os 16 anos, saía do ensino médio, ia para casa, jantava, pegava a bicicleta e ia para o monte. Meu propósito era assim, Deus me usa. Até porque, cara, eu passei um período assim de uma frieza, de alguns baques, algumas decepções, passei por um período de depressão, assim, né, uma fase ali de depressão, de não conseguir me encontrar, e Deus me encontrou. Foi muito louco o que aconteceu. Eu estava passando por problemas emocionais, e um dia na minha sala eu falei para Deus, eu não aguento mais, preciso me reencontrar, preciso buscar aquilo que eu tinha em Ti. E na sala da minha casa, Deus começou a falar comigo, foi muito forte, a presença de Deus invadiu aquele lugar, comecei a chorar. Fui renovado pelo poder do Espírito Santo. Aquilo que eu tinha sido batizado lá com 7 anos e meio, fui renovado então, né, algum tempo depois. E a partir dali, ministerialmente, foi o que eu busquei. Ficou muito bem definido para mim isso. O que eu acredito que quando a imagem de Deus é clara, cara, a minha ação ela é espontânea, sabe? Muitas vezes eu vejo assim a galera correndo atrás, o que eu tenho que fazer? Peraí, primeiro clareia a imagem de Cristo dentro de ti. Clareia Deus. Cara, Ele vai fazer fluir aquilo que tu deve ser. E tu vai ter força para ser aquilo que Ele te chamou para ser. Porque o problema desde o Éden, tu vai ver que é o ser humano não querer deixar Deus decidir por eles. Né? Deus tinha definido muito bem o que era bem e mal. E Adão e Eva chegou um tempo ali que eles não estavam mais satisfeitos com isso, tipo assim, a definição de Deus para bem e mal, beleza, tá dando certo, mas eu quero definir por mim mesmo o que é bom e o que é ruim. Então, ter essa imagem clara, buscar ao Senhor com profundidade, vai clarear a ação, sabe? Eu vejo assim uma inversão, não, estou tentando agir para ver se eu descubro alguma coisa. Não, busca o Senhor. Sim. Ele vai acabar clareando. E daí, ministerialmente, para mim, estava muito claro, tá? Daí, eu comecei a ministrar o louvor, né? Na banda Leão de Judá. E foi desenvolvendo. E, de repente, Deus começou a mover um outro tempo, que era a questão do pastoreio. Eu acredito que propósito, ele é para sempre. Chamado é momentâneo. Então, eu tive ali um período onde eu fui ministro de louvor. Hoje ainda sou ministro de louvor, mas o chamado principal que eu atendo é o pastoreio. Então, eu acredito muito nisso. Quando a imagem de Deus é clara, a adoração é espontânea, a ação é espontânea. Cara, legal ouvir isso, sabe? E a maneira que tu enxerga, assim, e que tu aceitou o teu ministério, na verdade, tu foi condicionado a isso, né? Deus foi te condicionando a isso, e aí chegou um ponto muito legal, assim, porque de fato tem pessoas que resistem, assim, então, tipo, não,
não quero ser, não quero ser, não quero ser. Ou seja, é um direito, né? Eu acredito muito Sim. que Deus nos dá essa liberdade de dizer, não quero, Sim. eu quero. A decisão é nossa, A decisão, claro. né? Porque a questão de posicionamento, cara, show de bola. Até, essa questão da resistência, esqueci de falar. Eu era ministro de louvor e gosto muito de ministrar o louvor, gosto muito. E de repente Deus começou a sinalizar essa questão de trazer a palavra, de ministrar a palavra, sabe? E a minha esposa falava muito, eu te vejo ministrando mais a palavra que cantando. Cara, eu ficava bravo. Chegou o momento do conflito. Mas Deus faz muito isso, né? Sim. Deus faz muito isso, de pegar algo que é uma paixão e dizer, não, deixa aqui. Não foi de barbada. Eu pensava, não, mas eu quero desenvolver no louvor, deixa os outros lá, vão pregar. E daí eu vi que, cara, de repente começou uma transição, mas realmente essa resistência aconteceu. É normal, porque é uma paixão, talvez, né? Ou é uma paixão. E aí a gente vai pra Bíblia e pensa, cara, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Né? Sim. E aí, tipo assim, às vezes a gente materializa essa palavra e pensa assim, não, mas eu não tenho tesouro, eu não tenho um carro, eu tenho uma casa grande, eu não tenho... Então, assim, não, mas o teu tesouro pode ser o teu ministério. Sim. Inclusive ter o teu ministério. Então, é legal que Deus foi te constrangendo. Sim, assim. Cara. Foi desafiador, mas vale a pena viver o que ele falou. Que nem tu falou, existem muitos desafios hoje para te assumir um papel ministerial. Como, por exemplo, como tu citou do Neymar, cara, o diabo tenta vender uma condição de vida hoje, né? Para que a gente viva. Eu estava falando ontem para alguns líderes, a principal frase hoje que o diabo tem usado para afastar as pessoas do seu chamado ministerial, e quando eu falo isso não é só trabalho dentro da igreja, não é isso como denominação, mas a principal frase que o diabo tem usado dentro para fazer as pessoas pararem é tipo assim, você não precisa disso. Cara, tu não precisa disso. Entendeu? Porque, cara, as decepções elas são inevitáveis, mas da mesma forma que às vezes o diabo usa pessoas para ferir, Deus usa pessoas para curar. Exatamente. Se tu me perguntar hoje, Éder, tu tem motivos para atender o teu chamado pro resto da tua vida? Tem. Se tu me perguntar hoje, tu tem motivos para largar o teu chamado? Tenho também. Eu tenho também. Nós temos motivos para abraçar Jesus e ter Jesus pro resto da nossa vida e temos motivos para abandonar ele hoje. Só que o que eu foco expande. Então eu foco naquilo que é dele, porque aquilo que o diabo oferece é passageiro. O que Deus oferece é de verdade, vale a pena. É eterno. Sim, cara, é show essa tua percepção. Eu tenho falado muito, sabe, em casa ou com quem eu converso sobre essa questão da gratidão e da ação de Deus em favor da gente. Uhum. Porque elas são incontáveis, inenarráveis, elas são... não tem como contar o tamanho do favor de Deus em relação a cada um de nós. O respirar, o andar, o voltar para casa, o sair de casa. Cara, então assim, a gente precisa ser grato a isso. A gente foi condicionado, talvez ensinado a agradecer e a testemunhar, né? Tipo, coisas magníficas, grandiosas, né? E tipo, uma promoção, uma viagem, uma premiação, uma coisa que destaca no meio de todo mundo. E não é só isso, cara. Né? A gente precisa ser grato aos detalhes, que não são tão detalhes, mas que são cotidianos e que passam despercebido. Claro. Né? Eu falo muito sobre isso, sobre gratidão. Cara, a gente está passando agora um período pandêmico, né? E que tanta gente acabou falecendo e tanta gente ficou com dificuldade para respirar, né? Sim. E a gente tem a nossa respiração intacta. Isso é motivo de testemunhar, de agradecer. Isso é um motivo de impulsionar. Né? Deveria ser, pelo menos, né? Sim. De impulsionar. Mas, enfim, a gente vai crescendo e amadurecendo. E as decepções vão fazendo isso com a gente. Amadurecendo e a gente vai percebendo. Pastor, olha só. Eu não sei se eu te chamo de pastor, se tu prefere que eu te chame de pastor ou pode ser de Éder. Pode ser de Éder. Tá. Éder, olha só. Qual que é, na tua percepção, a importância da teologia para a cosmovisão daquilo que é a igreja hoje? Quando eu falo igreja, eu sempre gosto de pontuar para quem está assistindo, eu não estou falando da igreja
organismo. Não estou falando da igreja noiva, eu estou falando da igreja instituição. Essa que a gente vê, a placa e tal. É dessa igreja que eu falo. A noiva, a igreja, a organização, ela é intocável. Não tem como eu vir aqui questionar, mas qual que é? Não é essa a visão. Não é esse o meu propósito. O propósito é a importância da teologia para a visão do cristianismo na igreja institucional hoje. Como que tu vê isso? Sim. Desde que eu comecei a estudar teologia, comecei a estudar assim de fazer estudo mesmo, nós tínhamos lá um período de 4 anos dentro do outro ministério onde eu estava. Desde ali, cara, eu comecei a perceber, porque eu participei muito de vigílias, então eu estava em todas as pontas que tu imaginar, saía do monte e ia direto para a consagração, assim era a minha vida. E então eu percebia, cara, uma guerra sobre aqueles que estudavam e aqueles que queriam fazer avião, né? Fazer aviãozinho no culto. E, cara, eu achava aquilo uma tolice demais, entendeu? Eu pensava assim, cara, essas coisas elas não devem se opor, elas devem se completar, sabe? Então eu vejo hoje a teologia, o estudo, a busca, o ensino, o mergulho dentro do estudo, algo que vai consolidar. Cara, e a unção é aquilo que vai trazer o tempero, é aquilo que vai mover o sobrenatural, sabe? Porque tem uma frase que uma vez eu aprendi, eu curto muito, é que a unção, ela não substitui a preparação. A unção, ela não substitui a preparação. E aí existem muitos exemplos, um dos exemplos mais conhecidos, acredito que todos conheçam, que é aquela de Adão pecou no jardim e Jesus venceu no deserto. E aí, só que Adão, ele foi plantado adulto. E Jesus, ele veio crescendo em graça e conhecimento. Ou seja, Jesus veio sendo preparado para o dia que o ministério fosse ativado. E Adão foi colocado de supetão, já direto na liderança. Uma liderança imposta não é a vontade de Deus. Não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é uma liderança realmente que ela vai se preparando, ela vai amadurecendo, ela vai crescendo. Toda liderança que ela é dada prematuramente, ela está fadada à derrota, sabe? Então, eu acredito muito assim, cara, que as pessoas elas devem equilibrar isso. A teologia, nós precisamos estudar, buscar o Senhor, se preparar. As pessoas dizem muito, eu já vi pessoas também dizendo assim, eu venho ministrar, eu venho pregar, eu não preparo, eu deixo o Espírito Santo falar. Está querendo dizer que quem preparou, quem organizou, quem estudou, não está deixando o Espírito Santo usar? Não, na verdade é ao contrário, meu. Eu estudo, eu busco a palavra, eu estudo a palavra, eu preparo ela porque eu sei que Deus vai agir através daquilo. Então, é muito importante, as pessoas deveriam dar mais valor. Tem uma galera ainda que acredita que essas coisas elas se opõem, mas não, elas se completam. Tem um exemplo que eu sempre uso muito para exemplificar esse tipo de situação. Você é músico, eu sou músico, e quantas vezes não aconteceu contigo, porque comigo aconteceu muitas e muitas vezes, né? Da gente estar num culto e ministrando louvor e em algum momento tu sente que tu precisa fazer alguma coisa. Eu no caso da bateria, tinha alguma coisa que eu tinha que fazer, que eu sentia que eu tinha que fazer, movido pela unção que estava se manifestando naquele lugar. E aí, inúmeras vezes eu não conseguia. Por quê? Porque eu não tinha estudado para fazer aquilo. Acabava ficando limitado. Lógico, né? Porque, tipo assim, Deus pode te usar absurdamente sem a gente definir um limite. Mas se eu não estudar para esse limite, se eu não estudar e me manter limitado, cara, não vai rolar. Como inúmeras vezes não rolou. Sim. Tipo, às vezes era para fazer algo, talvez impulsionado pelo próprio Espírito Santo, e não rolava. E não rolava não era porque o Espírito Santo, não, é porque o Gil não tinha estudado para fazer. Então, é interessante isso, porque a teologia é a mesma coisa, cara. Às vezes, tu como pregador, deve chegar em algum momento que, tipo, Deus te inspira a falar algo, ou trazer uma revelação baseada naquilo que tu estudou, e que se tu não estudou, como que ele vai fazer? Claro, claro. A palavra nos ensina dizendo assim, que o Espírito Santo nos faria lembrar. Então, ele está falando sobre essa questão de nós andarmos de mãos dadas com o propósito dele. A unção vem, se eu estou preparado, ela flui muito mais. Ela é muito mais assertiva, muito mais objetiva, né?
E aí acontece. E aí acontece. E aí acontece. Pastor, olha só. A igreja, por todo o período desde Jesus, na verdade, desde o século III, quando a igreja foi lá no Concílio de Nicéia, né, que a igreja foi institucionalizada e tal, a igreja veio adotando, se a gente olhar para a história, a gente vê que a igreja veio adotando métodos, horas isso, horas aquilo e tal. A gente tem agora, nos tempos mais contemporâneos, a gente tem G12, a gente tem a teologia da prosperidade, que tomou a igreja brasileira por um período bem longo, inclusive. A gente tem agora a teologia coaching, né? O que você acha disso? Qual que é a sua visão sobre todos esses movimentos? Existe a necessidade da igreja adotar esse tipo de método? Existe a obrigatoriedade da igreja se adaptar a esses métodos? Porque, assim, para muita gente, eu não estou dizendo que é a minha visão, mas para muita gente, isso é tu fazer o trabalho que é de Deus. Tu buscar administrativamente uma maneira de crescer. E aí, quando tu coloca um plano no papel, pensado por ser humano, por pastor, independente de quem seja o pastor, muita gente acha que, poxa, mas aí humanizou a coisa. Aquilo que deveria, o crescimento que deveria ser espiritual e cadenciado por Deus e pela manifestação dele, parece que foi diminuído, e aí a gente precisa desses métodos, como eu falei, G12, da teologia da prosperidade, ou até mesmo a teologia agora coach, né? O que você acha disso? Sim, cara, o apóstolo Paulo escreve uma das suas cartas, ele diz bem assim, ó, que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. A palavra grega usada ali para traduzir para a palavra ajuda é a palavra sunantilambonomai. Essa é a palavra grega para a palavra ajuda. Aí, ó, viu? Daí é o seguinte, mano. Daí assim, ó, hoje se tu for falar em ajuda, ô pastor Éder, tu consegue me ajudar a carregar a levar esse computador lá para outra sala? Na palavra ajuda, eu posso pegar esse computador por você e levar lá para você. Posso estar te ajudando dessa forma. Só que a palavra grega usada, traduzida aqui, ela não significa isso. Ela significa pegar firme do outro lado. Então, não é uma palavra usada como ajuda, ou seja, o Espírito Santo vai fazer por você. Nós vamos fazer. Ele vai fazer com você. Toda vez que eu negligencio a ação do Espírito, eu estou negligenciando essa ajuda, eu estou desprezando essa ajuda, mas eu preciso assumir a minha parte, eu preciso assumir a minha responsabilidade. Mesmo que nós aceitamos Jesus, nós somos santos ou nós seremos santos ou nós fomos santos. Todas as coisas, nós somos santos em Cristo Jesus, estamos sendo santificados e seremos santos. Não é uma coisa, tudo depende. Eu sempre ensino muita galera, tudo depende. Jejum é bom ou é ruim? Depende. Então, e oração é bom ou ruim? Depende. Dízimo, oferta é bom ou ruim? Depende. Depende do porquê. Jesus, ele é uma pedra de tropeço ou ele é uma pedra angular? Ele é as duas coisas. O mesmo Jesus que vai ser o motivo para aqueles que serão salvos, ele vai ser apontado também para aqueles que serão condenados. Entendeu? Depende do meu posicionamento. Então, os métodos, cara, eles são como se fosse... algumas regras devido às nossas imperfeições. Elas são adaptáveis. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, é a seguinte, aprendi com o Theo Hayashi da Zion, é a seguinte, namore seus métodos e case com o seu propósito. Métodos, eles mudam, eles vão se adaptando, eles são adaptáveis. O problema não está nas coisas, o problema está nas pessoas. Então, às vezes, as pessoas... O diabo usa muito isso como estratégia para culpar as coisas. Não, a culpa é da bermuda, a culpa é do futebol, a culpa é lá do cabelo curto da irmã, a culpa é da tatuagem do fulano. Não, mano, é o que você faz com aquilo que você tem, é o que muda tudo. Dinheiro é bênção ou maldição? Depende da mão de quem tá, entendeu? Então, o problema é quando as pessoas elas se tornam escravas dos métodos. O nosso primeiro pilar do Ministério Life Peace é tudo aquilo que eu falo e não vivo é uma religiosidade. Então, religiosidade hoje, o termo mais popular usado para religiosidade é essa questão de endeusar os métodos.
Entendeu? Eu tenho um método, nós temos métodos dentro do Ministério Life Peace? Temos, mas nós não temos dificuldade de repente de lá na frente mudar, trocar. Eu sei até onde ele pode ser muito bem utilizado e eles são uma bênção da parte do Senhor para nós. Lá na eternidade eles não vão ter valia porque nós seremos perfeitos com Cristo, mas hoje eles são necessários. Hoje eles são muito necessários. Eu vi tem um cara aí que eu até curto muita coisa que ele fala, mas uma das coisas que eu não concordo, né, particularmente, ele diz que Jesus não vivia por regras. Jesus não vivia por regras, que tudo que foi criado a partir, muita gente de repente vai estar nos assistindo, não vai saber de quem eu estou falando, mas falou que tudo que foi criado a partir do Jardim do Éden foram regras e o desejo de Deus é que a gente viva como era no jardim. Beleza? Eu concordo com isso. Mas não para agora. Não pode ser assim agora. Adão e Eva andavam no jardim nu. A roupa é uma regra, Gil. A roupa é uma regra. Nós não temos a capacidade de nos enxergar nus na rua. Tu consegue imaginar uma coisa dessa? Muita gente ia se assustar. Muita gente ia se espantar. Alguém de repente tá assistindo assim, ó. Esse pastor é meio pirado da cabeça. Mas, cara, é uma real, mano. Entendeu? Então a regra, ela não é o desejo original de Deus. Mas ele é o desejo, ele é um propósito, é um método emergencial de Deus. A salvação, Gil, não é o propósito original de Deus. A salvação é o propósito emergencial de Deus. O plano original de Deus é comunhão, entendeu? Então eu preciso entender que regras, elas têm as suas valias. Não serei escravo delas. Eu tenho um dono, meu dono é Jesus, mas eu também não vou desprezar aquilo que de uma certa forma, nesse tempo, nessa vida, vai cooperar para que eu cresça. Tá ligado? Entendi. Show, cara. Show. Cara, eu vou falando e eu começo a erguer a minha voz. A minha esposa vem falando, tu não precisa gritar. E eu vou... Eu ia lembrar que tem microfone. Eu ia lembrar que a gente tá com o microfone. Tá saindo aí, né? Não, começa a alterar a voz, né? Só não, Jesus. Mas isso é cacuete de pastores. Só esse Eu? Eu até gostava. Cara, falando sobre... Então, assim, tu entende que foi importante para a igreja esses movimentos como G12, Teologia da Prosperidade, coaching. Por que eu estou perguntando isso? Porque às vezes a gente chega à conclusão de estar vivendo talvez, e eu sempre uso talvez, gente, porque eu não quero me comprometer contigo. De falar uma coisa e dizer, não, mas eu não sou assim, não, tudo bem, então. Mas a gente vive dias e o momento da igreja está muito intrínseco àquilo que eu chamo de a síndrome do Antigo Testamento. Né? Porque assim, a gente tem uma igreja que na sua grande maioria ela está pronta a sugar, a receber do pastor, que no Antigo Testamento era o sacerdote. Então, se quem tem que entrar no Santo dos Santos, que deveria ser todo mundo, afinal de contas, o véu do templo se rasgou, todo mundo tem acesso a Deus. Então, só que, tipo assim, tu ter acesso a Deus te expõe. Sim. Então, assim, a gente vê um povo que, na grande maioria da igreja evangélica hoje, é o povo do Antigo Testamento. Por isso que eu chamo de síndrome do Antigo Testamento. Ou seja, vai na igreja e recebe a palavra da semana e vai embora para casa. Então, quando tem problema, liga para o pastor resolve, ou o pastor dá um conselho, porque se quer a decisão, ele quer tomar, essa pessoa. Então, assim, e do outro lado, a gente tem aquilo que a gente pode chamar de abuso de autoridade, talvez, de autoridade espiritual. E aí a gente tem um povo que é omisso ao seu compromisso com o Criador. E a gente tem em muitos lugares, não estou falando em todo, por favor, não estou generalizando, né? Estou pontuando aqui. Em muitos lugares a gente tem o líder que é tendencioso e que pensa, poxa, se o povo é assim, então serei eu o aproveitador disso. Então, eu crio um método para que eu consiga extrair ao máximo possível daquele povo que é omisso. E aí junta o útil ao agradável nesse método perverso de gestão. Sim. E isso é um plano diabólico, cara, para tentar corromper. Eu sempre digo assim, nós não podemos basear a nossa caminhada cristã nas experiências. Cara, é na palavra. A palavra diz que é verdade
E acabou. E realmente acontece. Por exemplo, quantos pastores aí são pilantra mesmo? Como tu te falou, não generalizando, mas o diabo acaba usando isso para quando a pessoa encontra, ali conheci o pastor fulano, e é outro pilantra, porque eu já me decepcionei. Daí a pessoa fala da palavra da mesma forma que o outro falou. Não, é a mesma pessoa, é a mesma coisa, é a mesma conversa, é a mesma ladaia. Mano, o diabo, ele também abre portas. Ele abre portas. Muitas pessoas acham que o diabo ele veio só para matar, roubar e destruir. Não, ele veio para te dar também. Só que a diferença é que no final disso tudo ele quer te dar para te ver se perder, para te levar para o inferno. Se for para me levar para o inferno, o diabo também vai abrir portas. Então, e Deus também tranca portas. Deus também segura. Então, um dos dons mais importantes que eu acredito que a igreja deve de buscar é o discernimento de espírito. A maioria, Gil, não busca isso, porque o discernimento de espírito, dom de discernimento de espírito, não é aquela coisa gritante que fala com uma sensacionalista. Tu tá entendendo? Cara, o discernimento de espírito é aquela coisa tipo assim, eu vou olhar para duas pessoas, os dois falaram a mesma coisa, se vestem igual, tem o mesmo jeito, mas eu sei que o espírito daquele lá é ruim e o espírito desse aqui é bom. Então, falta muito disso. Sabe, eu não posso me prender nas minhas experiências. Eu não tenho filho, tá? Eu não tenho filho. Isso não significa que eu não possa dar um conselho de como criar os filhos, que eu não possa trazer uma mensagem de como criar os filhos, porque eu sei o que a palavra ensina. Eu tenho inúmeras vezes eu aconselhei pessoas em cima da palavra do Senhor e deu certo. Então, às vezes eu vou conversando com algum e outro, daí um vai lá e me fala assim, a frase que se diz para quem não viveu o que tu viveu ou não está vivendo o que tu está vivendo. Diz assim, quando tu ter os teus, tu vai ver. Daí curte o que eu sempre respondo, cara. Eu sempre respondo assim, se quando eu tiver os meus, eu não conseguir fazer o que eu tô te falando, o problema é meu. Não significa que o que eu tô te falando não é real. Sim. As pessoas, elas tentam diminuir o ensino por causa da experiência. Tá entendendo? Jesus não foi casado e deu conselho de casamento. Entendeu? E nós carregamos a imagem de Cristo, entende? Então, cara, eu acredito muito nessa questão dos métodos. Por exemplo, a teologia da prosperidade. Mano, quantas pessoas Deus quer prosperar e colocar muito dinheiro na mão delas? E elas estão travadas achando que quem serve a Jesus tem que ser pobre. Não, nem todo mundo vai ganhar dinheiro como A, B e C. São chamados que se completam. Se Deus te levantou e colocou muito dinheiro na tua mão, é para te patrocinar um músico que não tem condição, que Deus deu muito talento para ele, vai dar música, vai dar canções. Então, eu vejo um todo que se completa. O diabo tenta bagunçar tudo isso. Entendeu? Sim. Não. Isso aqui não presta. Não. Eu volto a dizer a frase que eu falei antes, né? O problema não está na coisa. O problema está nas pessoas. Sim. Perfeito. A gente entra agora em alguns temas mais polêmicos, tá? 2021, foi 2021 isso, a gente teve uma declaração talvez de um dos líderes mais respeitados do meio cristão no Brasil, e aí se tornou polêmico e varreu o Brasil com todo mundo discutindo e tal. Solta pra gente ali o... Então, assim, veio a declaração desse pastor foi em relação à atualização da Bíblia. E aí ele trouxe assim, poxa, a Bíblia ainda fala sobre escravidão, a Bíblia ainda fala sobre o machismo, a Bíblia ainda fala sobre homossexualidade de forma contundente, a Bíblia não fala sobre igreja inclusiva, embora eu tenha eu acho que toda igreja ela já é por si só inclusiva, né? Uhum. Porque o propósito primordial da igreja é esse, né? Incluir. Mas, enfim, o nome Igreja Inclusiva se deu em relação à aceitação ou não de algumas práticas. E aí o pastor fala, a gente precisa atualizar a Bíblia. E aí eu queria saber a tua opinião sobre isso, porque gerou um alvoroço do caramba, né? No Brasil todo. O pastor Ed René Kivitz lá foi, inclusive, retirado, né, do Conselho das Batistas e tal, deu assim uma repercussão muito, muito grande. E aí eu quero saber a tua opinião. Cara, existe uma profundidade. Uma coisa que eu gosto sempre de falar também, que a gente não vê o mundo, muitas vezes, como ele é como nós somos. Né? Então, eu vou interpretar aquilo que ele falou do jeito que eu sou.
sabe? A Bíblia é da mesma forma, a palavra de Deus é a mesma forma. Não é só o que está escrito, Gil, não é o que está escrito, mas o que Deus quis dizer que tá com revelado. aquilo que está, com aquilo que ele falou, né? Tu por ver, Jesus um dia reuniu todo mundo e falou assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. No outro dia, no outro culto, disse, eu não vim para trazer paz. Tá, e aí, qual é que é a tua? O que nós ia fazer com o pastor? O que a gente espera? Tu tá entendendo? Então, cara, eu vi, assim, esse alvoroço que deu, que foi um tendel mesmo, mas eu não conheço ele. Eu não sei o que ele quis dizer com aquilo. Porque se tu for ver de certa forma, tá certo, e se tu for ver de outro jeito, tá errado, né? Então eu tenho certeza que as pessoas que estão, deixa eu usar a palavra, sentando pau assim, nessa questão de ele estar errado, eu tenho certeza que do jeito que elas estão pensando, tá errado mesmo. De repente não é o que ele quis dizer. Tá entendendo? Então, o que eu vejo de tudo isso? Cara, nós precisamos nos aprofundar na palavra e tentar saber o que Deus quis dizer com aquilo, porque a palavra diz que o Antigo Testamento é onde mais gera conflito com a nossa atualidade, com a nossa maneira de ser no reino de Deus hoje. É a maneira do Antigo Testamento, das pessoas viverem lá. Mas a palavra já diz que aquilo era uma sombra do novo. Aquilo apontava para algo. O nosso Deus é um Deus que respeita processos. Sabe? Ele entende que precisa haver uma construção de mente em nós e ele veio construindo através de sinais e símbolos. Entendeu? Até nem a questão aqui, mas deixa eu usar um exemplo. Por exemplo, o sábado. O sábado era usado como algo santo no 7º dia. 7 é o número da perfeição, né? E era o dia de descanso. E na graça, quem é o perfeito? Jesus. Quem é o nosso descanso? Nosso descanso não é mais o sábado, nosso descanso agora é Jesus. A palavra mesmo dizia que o sábado era um sinal daquilo que haveria de vir, que a realidade é Cristo, então Jesus é o nosso sábado. Então ele veio construindo através de sinais. Então a gente precisa interpretar a palavra do jeito certo. Eu preciso entender o que ele quis dizer com tudo aquilo. Se nós formos olhar ali para a construção do templo, o candelabro, o candelabro é o símbolo do Espírito Santo. O lugar santo é a alma, assim como o candelabro iluminava o lugar santo, o Espírito Santo é aquele que ilumina a nossa alma. O altar de incenso feito de madeira, revestido de ouro, é a representação de Jesus. O incenso que era derramado sobre o altar de incenso, ele é o símbolo da oração. A Bíblia diz que se alguém usasse aquele incenso para si mesmo ou para benefício próprio, morreria, ou se ele usasse derramado em outro lugar, morreria. Isso significa o quê? Toda vez que eu oro e não for o nome de Jesus, isso me gera morte. Então eu tenho que entender os símbolos, eu tenho que entender o que aquilo queria dizer. A mesma questão, escravidão, um monte de coisa. Então, hoje, a questão que tu falou sobre a igreja ser inclusiva. Cara, eu sou polêmico em um monte de questão assim também. Por favor, sabe? Fica à vontade. Fica à vontade. A gente precisa gerar cortes e os cortes precisam ser polêmicos. Vai, toca a ficha. Né? Então, assim, sobre ser inclusivo. Eu acredito que muitas vezes um tapa no rosto ajuda mais do que um abraço. Sabe? O maior erro de um pai é falar assim, eu não sei o que... Ele ter o pensamento assim, eu não sei o que aconteceu aqui, eu criei todos os meus filhos iguais. Eu não sei por que A, B e C se perderam. Cara, porque o maior erro é tu criar todos os filhos iguais. Eles não são iguais. Tem personalidade diferente. Tem personalidade diferente, cara. Tu tem que saber lidar, tu tem que saber a maneira que tu vai tratar cada um. Deus ama a todos, mas ele não trata todos da mesma forma. Nós, como representantes do reino, precisamos fazer a mesma coisa, ainda que a gente seja julgado. Ainda que ainda que falem mal de você, você precisa tratar as pessoas do jeito, assim como Deus trata. Eu não vou tratar todo mundo igual. Eu tenho que abraçar todo mundo na igreja? Não, de repente, às vezes, um abraço pro fulano A, B e C tá fazendo ele se perder muito mais. Às vezes eu vou lá, vou pagar a luz da família tal porque estão precisando. Cara, eu vou ficar com lágrimas nos olhos porque o meu desejo é ajudar desta forma. Mas eu sei que isso não vai ser uma ajuda. Isso vai ser uma pedra de tropeço para ele. Então eu seguro com lágrimas nos olhos. Ele pode me xingar, ele pode falar mal de mim, tudo, mas eu estou tentando de uma certa forma
ajudá-lo. Jesus fez isso. Sim. Jesus fez isso. Eu não consegui, na verdade, ter uma opinião. Eu não entrei na briga, né? Na época, a gente fez até programa na rádio e tal, sobre a declaração da atualização da Bíblia. Porque, para mim, tem coisas que são muito claras, né? Por exemplo, a gente pode usar o exemplo de João Batista. Tá? Até João Batista, as coisas eram santificadas. O candelabro, o meu computador era santificado, o púlpito era santificado. E João Batista pensou, cara, como assim, cara? Não tem como, não tem porquê agora, nesta época, continuar santificando as coisas. Então vamos santificar o ser, a pessoa, para Deus. E aí veio o ato do batismo, né? Então eu entendo muito dessa forma. Só que a gente precisa falar sobre isso. Sim. Isso talvez gerou um alvoroço maior das pessoas condenando o Ed, justamente por isso, porque estão atreladas àquilo que é um livro. E aí quando tu fala do livro, e a própria Bíblia diz que a letra ela mata e o que vivifica é o espírito. Sim. Então assim, muita gente brigando, como assim? Não pode, é a Bíblia e tal. Cara, se ele não tiver revelação, ela é só um livro. Isso aí. Ela é só um livro. Não, deixa eu só te cortar um instante. Teve um culto, a gente tem a Escola do Reino na quinta-feira. E daí eu peguei a Bíblia, e daí eu tava ministrando e tal, de repente eu peguei a Bíblia e atirei lá no meio da igreja. Rapaz do céu, tinha gente querendo me matar. Falando, eu não volto mais para essa igreja, eu não volto mais para esse lugar. E eu joguei a Bíblia no chão lá e falei para eles, só explico agora na semana que vem. Daí... Uma semana apanhando. Sim. Cara, na outra semana a igreja lotou. Para saber a explicação do que aquilo deu, eu falei justamente isso. Cara, isso é só um livro se eu não pôr em prática. Exatamente. Se não tiver revelação, não muda nada. Isso, Quanta gente... A gente tem hoje nomes conceituados no mundo todo, filósofos no mundo todo, que leram inúmeras vezes a Bíblia e são ateus. Isso aí. Porque ela é só um livro. Sem a revelação, ela é só um livro. Então, assim, mas causou alvoroço. Então, eu percebi na época o quanto nós somos religiosos para defender... Cara, não, como assim? Não pode mudar, não pode... Cara, como assim? É a mesma coisa da liturgia de culto. Sabe? A liturgia, a gente entende que a liturgia de culto precisa obrigatoriamente ser uma palavra, o louvor, depois o dízimos e ofertas, e depois a palavra principal, a palavra da noite, depois fecha. Se tu mudar essa ordem, causa um desconforto absurdo num monte de gente. Sim. Porque as pessoas estão agarradas nesse tipo de liturgia, cara. E aí eu ia para os programas aqui da Felicidade e o pessoal, como assim, cara? Tipo assim, se qualquer coisa mudar, tu tá perdido. Sim. Como que eu garanto, por exemplo, que a nossa liturgia de culto hoje não é algo criado ou algo institucionalizado por Roma lá no século III? Sim. Como é que eu digo que não é? Ah, não, mas não pode... Como que não? Sim. Né? Entende? Então é muito estranho, cara. Mas a gente vê, eu acho que Deus permite muito que essas coisas aconteçam para expor. Para fazer pensar, né, Gil? Porque é o que Jesus fazia, cara. Isso aí. Eu li no livro do Augusto Curry, ele fala uma frase muito top. Ele diz assim, ó, que Jesus não veio procurar seguidores cegos. Ele veio fazer pessoas pensarem e entendê-lo, e por entender, amá-lo. Sim, mas olha o que Jesus... Olha as passagens da Bíblia, as parábolas. Filho pródigo, se não te faz pensar. Imagina isso na época de Jesus, lá no ano 1, 2, 3, 4, 5, 30, no ano 30, quando Jesus iniciou a missão. Imagina tu ouvindo isso. Né? Se não te fazia, poxa, mas de onde ele tirou isso, cara? Como assim? O cara foi embora, pegou os bens, gastou... E o outro ficou, o outro é bonzinho. Ah, mas o outro não. Peraí que o outro não é tão bonzinho assim. O outro ficou por interesse do favor do pai. Só fazia em prol do pai. E aí a gente chega à conclusão que nenhum dos dois amava o pai. Isso aí. Que nem o que foi embora porque abandonou e nem o que ficou porque o que ficou por interesse.
por aquilo que o pai podia entregar para ele e elogiar e colocar no pedestal. E aí, imagina Jesus contando isso, cara. Se não fazia, para esse, poxa, talvez eu sou o que ficou, mas eu estou servindo a Deus exatamente por isso, porque eu quero que Ele me dê uma casa nova, um carro novo, quero que Ele me dê status. Isso aí. Então... uma das coisas que a gente faz muito lá. Nós focamos nisso. Nós tratamos pessoas, não as atitudes. Cara, eu até 2 semanas atrás eu tive um treinamento de alinhamento com a liderança. A liderança está crescendo muito devido ao número de pessoas que a gente está recebendo novas. A troca de prédio, a gente sentia um novo mover de Deus, tanto na estrutura física como no mundo espiritual. Deus está movendo muita coisa bacana, assim. Então a gente precisa muito alinhamento para consolidar a visão. E eu falei justamente isso para eles. Eu falei assim, se 3 pessoas têm as mesmas atitudes, como vocês agiriam? Vocês tratariam elas da mesma forma? Daí a gente começou a conversar sobre aquilo. Eu falei, nesse lugar não. Aqui não. Deus, ele não quer mudar a minha atitude, ele quer mudar a minha pessoa. Quando Deus falou assim, para Moisés, quando Moisés questionou Deus, quando o povo me perguntar quem me enviou, o que eu digo? Deus não disse, diz lá que o eu faço te enviou. Diz que o eu posso te enviou. Não, ele disse, eu sou. Eu sou. Daí tu vai ver o eu sou em toda a Bíblia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o alfa, eu sou o homem, sabe? Ele é. Mas é uma visão muito, assim, quem tem dessa visão de que todo mundo é igual e trata tudo igual, cria-se um regimento, né? Muitas vezes um regimento para definir um padrão de comportamento de todo mundo. Cara, isso vai muito contra a nossa própria criação. Porque se tu imagina que a gente é a imagem e semelhança de Deus, e Deus é inenarrável, Deus é inconclusivo, a gente não consegue concluir o que é Deus, a gente não consegue dizer, Deus é essa cadeira, Deus não consegue dizer. Não. E aí, se a gente é a imagem e semelhança de Deus, quantas coisas diferentes tem em ti comparando a mim, sabe? Então, assim, muitas coisas. E assim é cada ser humano, cara. Só que tu imagina assim, a gente passa por traumas diferentes, por situações diferentes, por criações diferentes, por culturas diferentes. Como que eu vou tratar todo mundo igual? Sim. Então, isso talvez está atrelado à nossa próxima pergunta. Qual que é o maior erro da igreja na tua percepção? Éder, tipo assim, eu acho que a igreja erra nisso. Cara, hoje, tá? Nos dias de hoje, a minha visão a respeito disso. Hoje é dar uma liberdade, entendeu? Ministrar a liberdade, entregar liberdade, muitas vezes para quem não consegue utilizar ela da melhor forma, sabe? A liberdade, ela não é boa em si só. Como eu falei antes, depende. Então, muitas vezes, tem uma frase que eu curto muito, que diz assim, atualize o estético sem profanar o sagrado, sabe? Essa frase impactou a minha vida e eu tenho visto muito isso. As pessoas confundindo a liberdade com usos e costumes. E isso não faz de mim uma pessoa livre. Não faz de mim uma pessoa livre, agora ele é livre, ele usa bermuda. Agora ele é livre, ele joga futebol. Não, mano, não é isso. Existem pessoas, Gil, que são escravas do antigo, do velho, melhor falando, do velho. São escravos do velho. E tem aquelas pessoas que são escravas do novo. Eles não conseguem honrar o que passou e usar aquilo como uma escada para crescer. Então, tem muita gente hoje, uma geração vindo hoje, e eu não quero colocar uma carga sobre a geração que vem, porque é uma estratégia do diabo também quebrar essa ponte geracional. É por isso que tu vai ver, crente ou não, cristão ou não, na sociedade tu vai ver a seguinte frase: essa geração de hoje em dia. Eu ouvi isso. Eu já falei isso. Né? Eu citei isso. Hã? Eu citei isso aqui no nosso... Não, e nós falamos, só que é uma diferença do tipo assim, até o que eu vou falar agora, em cima disso também. A geração de hoje, o que nós estamos conversando aqui, não é colocar um peso sobre a geração de hoje, mas gerar uma consciência. Então, aí que eu estou te dizendo, às vezes as pessoas vão usar as mesmas palavras com uma intenção diferente. Pejorativa. Né? Enfim, então... Vem uma geração hoje querendo atualizar muita coisa, mas não tem uma vida de oração.
não tem vida, não tem palavra de Deus, não tem honra, meu. Entendeu? Porque a honra, eu entendi na palavra que honra não é você aplaudir tudo que a pessoa fez, mas é você evidenciar os acertos. Entendeu? A geração antiga errou muito, questão de usos, costumes, algumas regras que não existiam. Só que era uma geração baseada nas experiências. Por exemplo, o Gil é o meu pastor e ele, cara, ele orou pela minha mãe levantou da cadeira de roda, foi curada. E nós sabemos disso, temos inúmeros testemunhos de pessoas que vieram de um tempo atrás curadas e transformadas e coisas que Deus fazia que era louco, assim, sabe? E daí o Gil orou pela minha mãe levantou da cadeira de roda e o Gil agora começa a me ensinar a palavra e diz assim, ó, televisão, tu vai ter que botar fora. Cara, eu vou achar o quê? O Gil é um cara de Deus. É tá só Deus correto. Isso aí, mano. E acabaram se engessando. Daí passou o tempo, daí eu vi uma geração que estava indignada com a questão de regras e costumes e acabou esquecendo da busca. Porque por mais que essa galera da geração que passou errasse em algum entendimento e conhecimento, isso é bíblico, isso já foi ensinado na palavra lá em Daniel está escrito que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, então é normal o conhecimento só aumentar. Cara, o que eu oro é que a próxima geração lá na frente entenda assim, ó, descubra os nossos erros também e cresça, que o reino só cresça. Sabe? Sim. Mas que ele olhe para nós e diga assim, ó, eles só erraram. Não, eles acertaram muito, eles tentaram fazer tudo para acertar. Sabe, Éder, eu nasci na igreja, né? Depois meus pais se afastaram e tal, e aí experimentei aquilo que a gente define como um mundo, embora eu não tenha saído nunca do mundo, né? A gente vive no planeta Terra. Mas assim, experimentei o mundo, entre aspas, e depois voltei, mas assim, uma coisa muito clara é que nessa geração passada, a manifestação de Deus em vários sentidos ela era plena. Muito palpável, né? Palpável. A gente vê homens de Deus que entravam às vezes num hospital e o hospital esvaziava. Incrível. Porque os caras iam orando. Tem um testemunho, se não me engano, do fundador da Brasil para Cristo. Eu acho que ele foi chamado para orar por um conhecido num hospital em São Paulo, e daí ele orou, a pessoa ficou curada. Na hora, instantaneamente. A pessoa do lado da cama, do lado disse, pastor, ora por mim também. Ele foi orando, e aí as pessoas foram vendo, não, ora por mim também, ora por mim. As enfermeiras foram levando e esvaziou o hospital. A gente não vê esse tipo de manifestação. Porque talvez o nosso intuito era, vamos liberar. Uhum. E aí se perdeu princípio, se perdeu essências que não poderiam ter se perdido. Sim. Exatamente como tu falou. Existia erros, lógico. Uhum. Hoje a gente vê coisas acontecendo, pessoas desmanchando o nó desses erros do passado, né, nesse tempo, porque perceberam que era uma falha, era uma visão humana determinando ou definindo algo. Uhum. Mas assim, Deus agia. Uhum. Quantas vezes você entrou numa igreja e Deus falou contigo escancaradamente? Bah. Né? Então, assim, muito difícil hoje acontecer uma coisa dessa. Uhum. Né? Sim. Então, assim, a gente precisa, como geração agora, essa geração da transição, entender que nós temos uma responsabilidade enorme de resgatar isso. Uhum. E eu falava com um outro rapaz um tempo atrás, eu dizia, a geração dos meus pais, de repente eu na geração dos meus pais não iria conhecer a Deus, como eu tenho possibilidade de conhecer hoje. Mas assim, o que viabilizou eu conhecer Deus se tornou algo superficial. Eu conheço Deus de ouvir falar, como Jó. Eu te conhecia, e Jó era temente. Jó era um exemplo de homem, né? E ainda assim não conhecia Deus. Imagina, cara. Porque, tipo assim, ele passou por tudo aquilo, todas as provações, e no final do livro ele diz, agora eu te conheço não só de ouvir falar. Ou seja, ele era o cara perfeito aos olhos de todo mundo. Sim, e não conhecia Deus. É mais profundo, né? É mais profundo. Então, assim, eu gosto muito desse assunto que a gente acabou chegando, porque eu tenho uma preocupação, cara, e talvez tu possa nos esclarecer sobre isso, ou nos trazer uma luz sobre isso. Porque, assim, essa geração agora, essa próxima geração,
já carrega o peso do tipo assim, é uma geração sem jeito, é uma geração de libertinagem. E não é. Sim. A gente está usando, eu digo a gente porque compõe o corpo de Cristo, né? A gente está usando aquilo que a gente não conhece para condenar aquilo que a gente não sabe fazer. Ou seja, eu não sei falar a linguagem dessa geração. E aí, então, eu culpo ela por não me entender. E aí, eu tenho 2 filhos, tá? Eu tenho um menino de 15 anos, que é muito, assim, muito voltado para o mundo da tecnologia, e eu tenho uma menina de 17 anos, que ela, desde sempre, é uma leitora de livro, gosta de livro, já leu, esse ano ela estava me falando que já leu 12 ou 13 livros, de janeiro até aqui. Então, sempre foi muito leitor, assim. E eles são diferentes. E aí o meu trabalho como pai, sabe qual que é? Não é eu dizer, filho, tudo bem? Filho, eu vou te levar para a escola. Filho, cara, é tentar conversar com eles e entender eles. E falar a linguagem que eles vão me entender. E aí eu entro num conflito interno, como pai, como ser humano, como crente. Porque assim, será que os meus filhos entendem aquilo que é pregado na minha igreja hoje? Porque se o pastor falar assim, você precisa buscar a Deus, você precisa... Deus precisa te usar. Se o pastor falar isso, eu vou entender. A minha esposa vai entender. E os meus filhos vão entender? Sim. Qual que é o caminho para buscar a Deus? Entende que a gente está justamente no meio da transição de uma geração que nos fez... o ser quem nós somos e uma próxima geração. E se a gente não souber falar, e aí essa é o que eu queria jogar para ti, essa bola. Como que vocês fazem hoje? Sim. Vocês tentam, e eu até uso um exemplo, eu converso com os meus filhos direto, né? Em seguida eu jogo com os amigos do meu filho, inclusive, e aí leio livros para conseguir falar com a minha filha, porque senão não adianta, né? Só que eu cheguei em casa esse tempo e eu falei assim, e aí eles usaram a palavra hypado. Isso tá muito hypado e tal. Daí eu, legal. Legal, os caras estão hypados e tal. O que é hypado? Hypado é uma pessoa muito descolada, assim, uma pessoa muito pra frente e tal, bombando e tal. Show, que massa isso. E aí 2 ou 3 semanas depois eu cheguei e eu usei a palavra hypado. Não, pai, isso já não existe mais. Isso já passou. Entende a velocidade? Sim. Quando o cara pensa em se atualizar, já foi. Não, já foi, cara, já foi. E aí eu fico pensando na dificuldade de vocês. Porque, assim, a grande maioria dos membros, eu acredito ser jovens, adolescentes, que 80%, 90% é jovem e adolescente. E aí, como é que faz? Cara, é assim, esse contato vai nos atualizando muito, assim, sabe? É claro que não tem como acompanhar a velocidade. Eles é todo dia, toda hora. Então a gente conversa muito com eles. Aproximação alinha a linguagem. Uma das nossas, um outro pilar nosso é justamente esse, linguagem. Falar de uma forma que todos entendam, sem usar jargões, ok? Então a gente evita usar jargões, né, religiosos. Nós usamos... Vocês não usam o crentez, então? Pastor, sabe? Às vezes a gente... Não, o crentez ele é universal, né? E toda a questão da liturgia, do culto, os métodos. Então, a gente busca sempre se atualizar muito. Isso é uma coisa que eu entendi o meu propósito, tá? Que o meu propósito é libertar pessoas. Eu entendi isso dentro de mim. Eu consigo enxergar, por exemplo, tem uma pessoa que ajuda muita gente, ela está ajudando todo mundo. Daí, enquanto alguns estão falando assim, que pessoa generosa, Deus já me mostrou que o que a pessoa tem é medo de ficar sozinha. E por isso que parece que ela é generosa. Solidão. Ela tem medo da solidão. Ela não é generosa. Ela é uma coisa que ela precisa vencer. Enfim, são coisas, às vezes, que ficam ocultas no meio das ações. Então, eu já percebi essa questão da linguagem, do transicionar, desde antes. Eu já falava assim, a pergunta que eu fazia para Deus era a seguinte: Deus, como que eu vou fazer para não falhar com a geração que está vindo? Assim como em algumas situações, nunca generalizando, tudo que nós estamos falando aqui, né, Gil? Que fique claro que não é generalizado, né? De repente alguém está assistindo a gente e está dizendo, mas lá na minha igreja não é assim. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém? Então, enfim, voltando aqui. A geração que passou ouvia aquelas modas de viola
e se enchiam de Deus, experiências com Deus né, e sentiam Deus. Amém. Veio a nossa com uma roupagem nova, um novo estilo de música, um novo estilo de... E como eles não sentiam, eles demonizaram. Sim. Demonizaram. E ainda veio aqui um atentado dizendo que o diabo era o pai do rock, piorou. É verdade. Né? Foi aumentando o desafio. O diabo vai pregando essas peças, vai mentindo pra gente. E eu falei assim, ó, Deus, como que a gente vai fazer para não atrapalhar o crescimento da próxima geração? Então, aí dei de encontro, quando nós conhecemos o pastor Cassiano mais a fundo, assim, né? Quando iniciou o Ministério Life Peace, e um dos pilares era a linguagem, nós encaramos isso como um dos principais desafios hoje dentro do ministério, de nos atualizar, para não atrapalhar. Eu sei hoje, tem músicas, cara, que me tocaram com 16, 17 anos, que começa a tocar na igreja, eu começo a ouvir, aquilo já começa a me fazer chorar, mano. Entendeu? Porque foi músicas que me trouxeram uma carga de experiência gigantesca. E tem música hoje da atualidade que já não me toca, mas eu não tranco quem é tocado, eu não travo isso. Eu sei que Deus ele vai muito além das nossas sensações e emoções. Então, se atualizar, a aproximação. Ao invés de ficar lá batendo e quebrando o pau com eles, é tentar entender eles, assim como eu queria ser entendido, entender eles, e vai lá que isso é para vocês, é para a geração de vocês. Eu respeito, oro por isso, vai em frente, vai dar certo. Mas é um desafio enorme, né? Enorme, não, é enorme. Para a igreja, eu nem digo só para a Life Peace, mas para a igreja num todo. Porque tu imagina assim, tem uma leva muito grande de pessoas que precisam de usos e costumes para estar em Cristo. Eles necessitam disso. Não é uma bengala, mas é algo que foi ensinado, está inserido na vida deles. Eles se sentem mal sem fazer isso. E aí a gente precisa entender, porque não adianta a gente usar da mesma linguagem do tipo a avó acusar. Não precisa mais, não usa mais, não faz... Porque a gente está fazendo exatamente aquilo que fizeram com a gente. Isso. Então, é um desafio muito grande. Na próxima pergunta, Éder, eu queria que tu me dissesse qual que é, na tua percepção, o futuro da igreja como instituição. Para onde tu acha que a gente está indo? Agora, a igreja tem estado num período muito politizada, né? Inclusive sendo... Na minha percepção, gente, perdoe se vocês não concordar, mas na minha visão, até sendo usada para definir governos, ou seja, politizou. Os caras enxergaram o que poderiam fazer com a igreja e levar para cá, levar para lá. E aí essa questão da politização, ao meu ver, é ruim, mas enfim, eu quero saber a tua opinião. Qual que é, na tua visão de pastor, para onde que a gente está indo? Como instituição, como igreja institucional. Realmente isso é uma coisa muito notória, né? Alguns tentando manipular, ganhar, né, a igreja para benefícios próprios. E a igreja, cara, o que eu vou te dizer? Tem muitas denominações, muitos líderes, muitas pessoas que também estão usando a política para poder se promover. Enfim, é uma troca ali, né? Mas ao mesmo tempo, essa experiência totalmente negativa e esse sistema, essa estratégia demoníaca, ela não me tira a responsabilidade de assumir esse papel, sabe? Então, a política, eu volto a dizer, né? A política hoje, ela é bênção ou maldição, depende na mão de quem está. Eu preciso, nem que eu chegue... A palavra já diz que vai dificultar para a igreja, tá? Vai vir dias difíceis. Acredito que esses dias difíceis, eles vão separar quem é quem, né? Os meninos dos homens mesmo, né? Os meninos saem da sala agora. Isso aí, vai separar. Então vai purificar a igreja mesmo. Quem é quem vai aparecer e quem não vai aparecer também. Por causa dessa mistura, por causa desse avanço, entendeu? A igreja vai acabar padecendo, sofrendo alguns flagelos, algumas aflições maiores ao passar do tempo? Vai. Mas quando eu chegar diante de Deus, mesmo que na história já está falando que a igreja vai passar por desafios e em algumas questões humanas não vai vencer, eu não posso chegar para Deus e dizer assim, já que nós não ia vencer, eu não botei a mão. Entendeu? Sim. Eu acredito muito nisso. Não, Deus, a gente botou a mão e a gente foi. Amém. Isso aí. Tu tentou. Tu fez a tua parte. Tu viveu o propósito. Então,
eu acredito que a igreja está caminhando para essa purificação, tá? Purificação. Eu vejo como uma peneira e vai separar. Vai separar. E quem tiver em Cristo, Gil, vai viver um avivamento extraordinário. Algo que o mundo realmente não vai explicar. Vai dizer assim, ó, cara, eu não sei como eles conseguem. Porque... eu não sei como eles conseguem estar ali e não se dobrar. Porque aqueles que estão em Cristo, por estar dentro de um sistema totalmente corrompido, cara, ele vai sofrer muito mais. Tu vai ver o que vai acontecer. Entendeu? Hoje, por enquanto, tá esse jogo de cintura. Tá essa coisinha, não, tento te ganhar, vamos ver até onde tu vai, até onde tu se corrompe, e esse joguinho vai indo. Só que vai chegar o dia em que o que mais ou menos não vai se vender, e aquele que não vai se vender, não vai se vender e não vai abrir mão de onde Deus o colocou. Os princípios dele. Isso, mano, e por causa disso o pau vai quebrar e o cara vai viver coisas extraordinárias. É porque hoje eu vejo uma manobra assim sendo feita, né, e sendo, como eu falei antes, usando da igreja. E aí muita gente até dentro da igreja, tipo, a gente precisa de um governo que defenda os nossos princípios. Como assim? E Deus não é suficiente? Tipo, a gente precisa de uma autoridade terrena para dizer, ó, eu brigo por vocês. Como assim, cara? Então, assim, é muito confuso para mim onde que vai parar. Mas Sim. eu acredito também, assim, que vai haver um sacudão aí. É isso aí, mano. É que eu vejo naquela questão, como eu te falei antes, por exemplo, assim, ó, Deus, mano, Deus vai me levar. Deus prometeu, vou te levar para os Estados Unidos, tem uma obra para você lá. Beleza. O que tu vai fazer? Quem tem fé? Mano, vou fazer um curso de inglês. Vou fazer um curso que eu vou fazer a minha parte. Tá, mas se Deus não é o Todo-Poderoso, não pode fazer assim, tu sair falando inglês? Pode também. Mas é esse Sunanti Lambonomai que eu falei antes. É essa troca. Sim. Tu pega de um lado, eu pego do outro e vamos fazer acontecer. E, cara, isso é uma das preciosidades de Deus para nós. Porque para nós não nos sentimos inúteis. Ele poderia ter feito sozinho. Ele poderia fazer tudo sozinho. Então, Jesus morreu para nos salvar. A salvação é de graça. Nós não somos salvos por obras. Nós não somos salvos por esforço. Mas isso não significa que o esforço não é válido, que as obras não são válidas. Tem um reino que luta por nós. E se tu for ver na parábola do bom samaritano, aquilo ali, eu até preguei agora no domingo de Páscoa, eu preguei sobre isso, falei sobre como aquilo ali conta a história da humanidade. E o bom samaritano é a representação de Jesus que levanta a humanidade caída, ok? Levanta a humanidade caída. Daí ele pega e leva aos cuidados do hospedeiro e descuida dele até que eu volte. É uma promessa do Senhor dizendo que ele vai voltar. E daí Jesus pergunta, quem é o próximo do bom samaritano? Ele pergunta pro mestre, né? Pro mestre da lei. E daí ele fala assim, o bom samaritano. Daí ele diz, então vai e faça o mesmo. Assim como eu cuido, assim como eu governo, assim como eu me posiciono como um rei governante, eu te fiz rei, eu te fiz para governar. Então faça dentro das medidas humanas, assuma esse governo também, assuma esse domínio. Entendi. Show. Uma última pergunta e depois eu quero que tu deixe uma palavra para os nossos espectadores, ouvintes, porque isso vai subir para o Spotify, vai subir para o YouTube. Quanto tempo a gente já está conversando aí? Já 1h. 1h13. 1h13. Entendendo que inclusivo é aquilo que deve ser o chamado da igreja, a Life Peace é uma igreja inclusiva? Sim, sim. Nós somos inclusivos. Cara, nós recebemos, né? Até porque, o que eu sempre digo pra galera, o pessoal diz assim, ó, pastor, não estou preparado para me batizar. Eu digo, me explica isso. Me explica isso. Sim. Porque se for para estar preparado, então ninguém pode se batizar. Ninguém vai. Cara, ninguém pode se batizar. Sabe o que acontece, mano? É o seguinte. Se tu aceitou Jesus como teu salvador, tu reconhece que ele é o teu salvador e que ele é aquele que pode... Reconheço. Se batiza, mano. Sim. Se batiza. Porque se tu chegar para mim e dizer, pastor, eu tenho tanta coisa para vencer ainda, eu vou te dizer, eu também. Eu também tenho um monte de coisa para vencer. Só que sabe o que vai fazer? A gente vai dar as mãos. E toda vez que eu precisar, tu vai estar aqui para me ajudar. E toda vez que tu precisar, eu vou estar aqui para te ajudar. Mano, eu não vou te pôr fora. Porque se um dia acontecer algo trágico comigo, eu sei que eu vou ter um ombro para chorar. Perfeito. Eu sei que eu vou ter alguém que vai me entender. Sabe por quê? Porque tu vai olhar para mim e vai dizer assim, ó, no dia em que ninguém me entendeu, num dia em que o sistema não me entendeu, num dia em que toda a mente religiosa não me entendeu,
teve aquele cara, aquele lugar me ajudou. entendeu, que me ajudou. Hoje todo mundo colocou ele fora por causa de um erro. Eu vou abraçar ele, porque ele me entendeu. Perfeito. Perfeito. Pastor, obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Embora a gente não converse sempre, né? Não temos essa aproximação, mas assim, fluiu muito bem. Eu gostei demais da percepção de cristianismo que vocês têm, que você tem. Gostei do testemunho. Cara, foi muito bom. Muito obrigado por ter aceitado, assim, né? Em vir. A gente deve seguir um caminho que provavelmente vai fazer mais coisas juntos. E eu queria que tu deixasse uma palavra aqui para essa câmera aqui, ó. Uma palavra para quem está nos assistindo, para nos ouvindo, para quem vai assistir. Porque isso que fica perpétuo, né? Perpetua lá na internet. E aí deixa aí uma palavra para quem está nos assistindo. Nessa câmera aqui. Na 3, corta para 3, corta para 2. Tem uma frase que a gente curte muito lá no ministério, que é a seguinte, que a disciplina, ela vence o talento. Ok? Então nós não devemos ser guiados pelas nossas emoções. O que eu quero dizer para você é o que está escrito em Salmo 126, verso 5, que diz que aquele que lança boa semente, ainda que chorando, ele voltará colhendo com grande alegria. Veja que a garantia da colheita não está sobre aqueles que choram, mas está sobre aqueles que lançam a boa semente. Então não é porque eu choro eu vou colher. Eu vou colher porque eu lancei a boa semente ainda que sofrendo. É uma promessa do Senhor para pessoas que estão passando por aflições, pessoas às vezes que estão desanimadas, para você de repente que está passando por tanta luta, dificuldade e de repente nem está mais com vontade de orar, não está mais com vontade de ir à igreja, não está mais com vontade de ter um conselho, buscar um conselho com o pastor ou ter comunhão com os irmãos. Mesmo que você esteja sendo atacado em todas essas áreas emocionais e tudo isso esteja te fazendo chorar, o convite do Senhor é: continua fazendo a coisa certa. Continua lançando a boa semente, porque pode ter certeza, o choro ele pode durar um tempo, mas pela alegria vai vir, pela manhã vai vir a alegria, vai vir as colheitas. Fazer o certo vai gerar colheitas extraordinárias e você vai testemunhar do poder de Deus, pode ter certeza disso. E é isso aí, gente. Terminamos mais um Fala Aí. Tem outros episódios, outras edições do Fala Aí lá no canal do YouTube da Felicidade FM Web. Segue lá, ativa o sininho, se inscreve, faz tudo que tem que fazer. Nós temos YouTube, Twitch tem? Twitch tem. Podcast. Inúmeros canais para você consumir esses conteúdos que a gente tem produzido para vocês. Então, não se esqueça de se inscrever, deixa o seu like, deixa a sua pergunta, se você quiser perguntar alguma coisa, deixa aí nos comentários que a gente repassa para o pastor Éder e ele responde e a gente responde vocês, tudo certo? Valeu, forte abraço, é nóis, tamo junto.